Tinha vencido o Bahia no primeiro jogo, fora de casa. E agora 1-0, gol do Arrascaeta. Como é importante para esse time. O Flamengo está na semifinal e enfrenta o Corinthians. É mesmo? Em uma noite de inverno carioca, onde de dia os termômetros chegaram a passar dos 41 graus, Flamengo e Bahia fizeram um primeiro tempo morno no Maracanã. A gente tem que se adaptar, tem que jogar, não tem muito o que fazer. A vantagem rubro-negra poderia ter derretido logo no início. Aos 5 minutos, Everton Ribeiro serviu Everaldo, que finalizou na saída de Matheus Cunha para fora. A resposta veio no lance seguinte, com Gerson batendo firme para a defesa de Marcos Felipe. Arrascaeta cruzou e Léo Pereira, por pouco, não se aproveitou da indecisão do goleiro tricolor, que se redimiu após essa cobrança de escanteio, evitando o que seria o gol de Bruno Henrique. O atacante foi o escolhido por Tite para substituir Pedro. Nós não fizemos projeção para o restante da competição, seu Pedro. A gente fortalece quem está e o campo vai falar. Mesmo em vantagem no confronto, o Flamengo voltou pressionando no segundo tempo. Bruno Henrique arriscou de fora da área e Marcos Felipe espalmou, até que aos 8 minutos, BH ganhou na velocidade, invadiu a área e rolou para Arrascaeta marcar. A bola na sacola! Mesmo não estando 100%, o uruguaio voltou a estar em campo depois de quase um mês fora por causa de uma lesão muscular na coxa. Chegou no sábado e o trabalho que o Arrascaeta fez, eu falei, ele não vai para o jogo. Ele simplesmente disse assim, não dá, estou sentindo, não estou sem as mesmas lógicas, eu disse, não vai. Então, se colocar à disposição, isso é um caráter, é aquele outro aspecto que ele gere quando fecha as cortinas ali dentro, tem. Esse grupo tem. E foi só 1-0 mais uma vez e Flamengo classificado, aumentando a freguesia do Bahia, que foi derrotado pelo rubro-negro nos últimos 10 duelos. E também a de Rogério Ceni, que perdeu todas as 14 partidas que fez contra o ex-clube. Se a gente fizer mais gols que eles, a gente consegue ganhar o jogo. Seria algo tático? Não, eu vou te explicar uma coisa. O Flamengo que eu enfrentei como treinador, eu enfrentei uma vez o Flamengo antes de 2019. O resto é tudo da era 2019 para frente. E o Flamengo se fortaleceu muito nos últimos anos. E algumas vezes a gente não... Como o último jogo, eu acho que os 2 últimos jogos nós tínhamos sido merecedores de vencer o Flamengo. Mas o Flamengo é forte, tem qualidade, tem bom elenco. Eu acho que é uma coincidência jogar muitas vezes melhor do que o Flamengo e não vencer. Eu lembro, com o São Paulo, nós finalizamos 26 vezes contra 7 no Morumbi e perdemos a Copa do Brasil. Pelo 4º ano seguido, o Flamengo está nas semifinais da Copa do Brasil. O adversário da vez será o Corinthians, com os 2 jogos acontecendo nas semanas dos dias 2 e 17 de outubro. Com certeza vão ser dois jogos com grandes ambientes e 2 grandes times para fazer uma grande semifinal. Jogou muita bola, o Léo Ortiz, eu estava comentando com você, o Luiz Araújo também, além de aparecer para o ataque, como ele volta para recompor, recompõe muito bem a marcação no Flamengo, nem todo mundo tem essa característica, e ontem ele até poupou os jogadores da data FIFA, o Pulgar, o Varela, só apareceram no segundo tempo, e deu um time com, pelo menos, um padrão para não sofrer diante do Bahia. A primeira chance foi do Bahia com o Everaldo e depois só deu o Flamengo. Acrescento no teu comentário o Luiz Henrique, que tem jogado bem, né? Às vezes ele joga improvisado como um falso 9, às vezes ele cai pelos Bruno lados. Henrique. O Bruno Henrique, perdão. Tem Luiz Henrique é do Botafogo, por isso. Perdão, Bruno Henrique, perdão. Você está pensando em seleção brasileira. Perdão. O Bruno Henrique, né? Ou torcendo para que ele vá bem contra o Corinthians amanhã. Fazer jus, porque ele tem ganhado as oportunidades, tem aproveitado, as oportunidades dele com o Tite, por causa de tantas lesões que o Flamengo vem vivendo. A gente estava comentando aqui, né, da preocupação do Arrascaeta, mas aparentemente parece que não tem problema nenhum. Era um jogo que o Bahia tinha que fazer o jogo mais perto da perfeição possível, porque jogar contra o Flamengo. O Flamengo, quando está comprometido sem bola, que isso aí é um ponto importante, quando você tem um time de muita qualidade, você precisa ter um comprometimento sem bola, que é o que o Flamengo vem tendo.
E aí, quando tem a bola, tem muita criatividade, enfim, tanto no setor defensivo, quando a bola passa ali pelo meio de campo, Arrascaeta, Gerson e tudo mais, aí chega na frente com velocidade de Luiz Araújo e Bruno Henrique, o Flamengo começa a criar oportunidade. Você ficou surpreso pelo fato do Gabigol ter sido reserva? Não, zero. Não? Zero surpresa. E eu lembro que a gente conversando aqui, Loirão, quando o Pedro se machuca, aí falamos do Flamengo, eu falei, olha que de repente pode jogar o Bruno Henrique como um falso 9, hein? Não sei se vai ser o Gabigol. Falamos aqui, pô. Porque o Gabigol, durante essa passagem dele com o Tite, ele não vem, enfim, tendo muitas oportunidades para ser titular. E um detalhe, quem fez o gol lá contra o Bahia foi o Bruno Henrique. Então, é um jogador que funciona muito bem. É um atacante de muita qualidade, ele tem essa movimentação também. Não é fixo como o Pedro, por exemplo, mas é um jogador que tem tudo para ser titular. Agora, eu destaco também o Gerson. Elenco, alguns treinadores, ou na maioria dos treinadores, sempre tem 1, 2 ou 3 jogadores de confiança, da confiança do treinador. E eu não tenho dúvida nenhuma que o Gerson acho que está entre o top 3 aí de confiança do Tite. E ontem, por exemplo, ele poderia ter jogado com o Alan, mas joga com o Léo Ortiz, que disse que está cada vez mais adaptado como volante. Bem, jogando bem, participativo. Ele tem já o cacuete da marcação e tem a qualidade técnica para fazer a criação das jogadas. E tem uma outra coisa também, acho que temos que olhar para o lado do Bahia, que é um time bem montado pelo Rogério Ceni, está na primeira parte da tabela do Campeonato Brasileiro, mas que não conseguiu reagir em nenhuma das partidas. Então, Loirão, eu gosto de ver o Bahia jogando. Acho que o Bahia, do meio de campo para frente, é um time que tem muita criatividade. O Gianluca com o Everton também se movimentam bem, o Cauli ali na frente também ele consegue, Everaldo, enfim, é um time do meio de campo para frente móvel, né? E precisa dessa aproximação. E o Flamengo ontem fez um jogo também muito interessante sem bola. E aí dificultou muito o jogo técnico da equipe do Bahia. Eu estava curiosa para ver como seria, mais uma vez, esse reencontro do Everton Ribeiro, que até fez a jogada desse lance do Everaldo. Mas, infelizmente, o Bahia realmente ele não conseguiu se impor no Maracanã, não conseguiu criar contra-ataques, deixou o Flamengo ditar o ritmo do jogo. Justamente por esse comprometimento do Flamengo sem bola, o Bahia até tentou em alguns momentos ter um pouco mais de posse de bola, criar um pouco mais de dificuldade, mas às vezes também tem uma lentidão nessa criação do Bahia e aí facilita o time que está bem postado em campo. Eu, se fosse o Rogério, já teria voltado no segundo tempo fazendo as substituições. Ele não demorou tanto, mas já entraria com alguma coisa diferente, um fato novo, para tentar surpreender o Flamengo, o que não aconteceu. E o Mengão está na semifinal da Copa do Brasil, hein? 17ª vez, superou o Grêmio, que chegou em 16 semifinais. Então, nesse quesito agora, o Flamengo é o número 1 da Copa do Brasil, chegando em semifinais.